Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na manhã desse dia. Bom, eu ontem fiz umas postagens no Facebook, no WhatsApp, e coloquei um tema bem sugestivo, bem peculiar da Bíblia. Pela corrupção que havia, né, na época de Isaías. Né? E essas corrupções, na verdade, elas já eram essas situações que aconteceu num domingo e que estão acontecendo nos dias odiernos em que vivemos no meio do templo e no meio do povo santo, não é muito diferente do que acontecia na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, né, na época de Jó, né, já na época do patriarca já existia esse tipo de corrupção, né, na época de Amós, na época de Joel, né, na época de Miqueias. Imagina se você, que na época de Jeremias e de Ezequiel, que eles foram transportados para a Babilônia, Jeremias saiu, Ezequiel continuou lá preso, porque Deus tem um profeta para cada época e para cada tempo e para cada circunstância. Ezequiel foi um profeta muito duro. Ezequiel foi um profeta muito duro, um profeta muito contundente, um profeta que a Bíblia diz que Deus colocou o rosto dele como o rosto de pederneira, endureceu a sua cerviz como pedras de diamante, para poder falar ao povo que ainda preso, enclausurado, vendia seus irmãos dentro da cadeia da Babilônia por um punhado de farinha. Amós chegou a dizer que um justo dentro da Babilônia era trocado por um par de sapatos. Recebi muitos elogios, e entendo eu, conversando eu com um pastor, né? A menina também me mandou um zap, e ela quase que tentou me repreender, mas não me repreendeu não, porque depois eu falei para ela assim: o que seria do Novo Testamento se não fosse do Velho Testamento, se não fosse Jeremias, se não fosse Isaías, se não fosse Ezequiel, se não fosse Miqueias, se não fosse Jó, se não fosse Amós, se não fosse Joel? Aí ela se calou. Por que eu referi a esses profetas? Porque existia muito profeta, mas muito, você não faz ideia. A ponto de quando Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, corria de Jezebel, e ele achava que ele era o único da terra, Deus falou para ele: não, Elias, eu ainda tenho, 400 profetas guardados. Acho que era isso mesmo. Mas como é que os profetas guardados estavam? Escondidos, né? Mantido pelo outro profeta, né? A pão e água dentro de porão. Porão não é lugar de profeta. Por isso que Deus chamou Elias, porque conhecia a natureza de Elias e o que ele seria capaz de fazer. Então, na Bíblia, só marcou história quem deixou sentir-se
a indignação de Deus por tais situações feitas com seus irmãos. Então você pode abrir o livro, você vai ver Davi matando, né, por causa da injustiça do povo, matando até seus irmãos, fazendo justiça, porque ele era juiz em Israel, né? Você vai ver Jeremias subindo na laje de Tofete e de Jebiná e proferindo, e a dificuldade, proferindo as palavras da justiça. E a dificuldade de Jeremias, que ele não tinha um megafone. Não. Ele tinha que falar altos pulmões e com voz alta. Eu quero entender que geralmente esses caras tinham uma voz muito alta e falava a favor do vento para que levasse a palavra. Mas existia uma coerência entre os sacerdotes, mesmo eles estando errados. Porque o judeu, mesmo eles estando errados, eles eram inteligentes, não existia microfone. O meio de falar era alto, gritando. Esses profetas ficavam 3, 4 dias rouco. Porque todo o povo entendia o que eles falavam. Todo o povo entendia o que eles falavam. Todo o povo. Né? E mesmo assim desobedecia. E eles profetizavam a maioria das vezes dentro do templo. Se calavam os sacerdotes, ouviam e julgavam, e não se consertavam, não se endireitavam. E Deus penalizava o povo por causa daquele que estava na frente e dava anistia e liberdade aos profetas. Então esses homens só marcaram as suas histórias porque colocaram para fora a indignação de Deus contra os tais que tais coisas praticavam. Então, meu irmão, é lastimável. E aí, quando eu estava proferindo, algumas irmãs da igreja que vivem com a vida, né, duvidosa perante o Espírito de Deus, se levantaram e chamaram, alvoraçaram os ímpios do bairro. Deu mais ou menos umas 20 pessoas lá assistindo o protesto que eu estava fazendo. E aí me enclausuraram, vieram, mandaram eu desligar o megafone e explicar. E elas estavam esfregando as mãos, agora o bicho vai pegar para o profeta. Isso, presta atenção para você entender, isso é o que a falta de palavra, a falta de consciência, a falta de respeito, a falta de temor dos membros fazem em detrimento da omissão do líder. Em detrimento da omissão do líder. Se o líder respeita a Deus, ele iria falar, peraí, deixa aí que isso aqui é coisa nossa. Mas não, elas estavam esfregando as mãos para ver o bicho pegar. E os caras me dão um pau. Aí o cara mandou desligar o megafone, e eu ali expliquei. O cara falou, negão, o cara tá na razão, deixa o cara, senta a madeira nesses caras mesmo, pastor. Eu não sentei mais não, depois eu vim para cá, me recolhi e fui, né, dar uma explicação mais plausível. Porque eu fui falar com um amigo meu, o amigo meu virou e falou assim, Nelson, você durou muito ali ainda? Se fosse eu, irmão, eu já tinha metido a boca. Porque pelo que eu entendi, e pelo que eu vi, e me disseram também, que o camarada é tão arrogante que te meteu no banco, e olha que eu vim com carta da Assembleia de Deus da Missão.
Então o líder me meteu no banco e disse assim, ó, eu dou para prostituta, gente que anda errado, mas eu não dou para você. Você que se lasque. Sabe o que é isso aí? Arrogância, inveja, soberba, ignorância, prepotência, ciúme, porque eu todo dia estou lendo a palavra de Deus. E o que é pior, na minha cara dava risada lá de cima. E tudo que eu fazia na igreja, eu fiquei 2 anos e 7 meses ali, ordenado por Deus. Juro para você, não gostava do ambiente. Mas eu me adequei pela vontade do Pai que está no céu. Deus falou, fica aqui que eu tenho uma obra. Aí eu entendi qual era a obra. Que muitas pessoas tinham medo de falar porque é favela, lugar perigoso, as mulheres dos caras congregam ali. Eu não tenho medo não, de homem, de macho, de mulher perigosa, eu não tenho medo, maior é o que está em mim. Eu sou a maioria. Eu sou a maioria. E já se provou isso na Bíblia. Jeremias era a maioria. Tanto é que todo mundo foi para a Babilônia, Deus falou, agora vai lá para a Babilônia. Ele foi para a Babilônia, com 20 dias, Nabucodonosor falou assim, ó, liberta Jeremias, dê prata, ouro para ele, falou para Nebuzaradan, lê lá que você vai ver. Está lá no livro 32 de Jeremias, 29, 32, 34, ou 29 por aí. 34, 32, está lá. Esse livro é só você procurar no Google. Nabucodonosor libera Jeremias, dá prata, ouro para ele, e diz que falta alguma coisa, ele falou, falta. Me dá Obed-Meleque, lá o etíope que jogou o trapo lá e tirou Jeremias da cova, que os sacerdotes, juntamente com o rei Zedequias, jogaram ele dentro do fosso de bossa, da fossa mesmo, onde o rei cagava, saltava a lombrigona dele lá. Aí Obed-Meleque falou, ô rei, ele vai morrer lá, não tem pão na cidade, o homem tá, nada fizeste para que o senhor colocasse ele preso. Aí pegou Obed-Meleque junto com ele, deu prata e ouro, pegou as terras dos ricos, deu para os mais pobres, para que os mais pobres pudessem produzir, ó, cumprindo aquela palavra, os últimos serão o primeiro. E libertou a Jeremias. Jeremias saiu rico, cheio de dinheiro, porque do contrário em que o mundo diz, a voz do povo não é a voz de Deus. E você viu no vídeo que eu perguntei ao camarada, e falei para ele, e aí, você concorda com essa prática? Ele falou, por isso que eu não vou na igreja. Olha a responsabilidade do profeta e do pastor que está na frente. Essas atitudes que acontecem dentro do templo, que fica mascarado, e as pessoas ficam cometendo injustiça, ela apodrece, vai corroendo, a natureza vai formando pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas, sabe, com coração que não gostam e não sabem perdoar. Tanto é que algumas irmãs, esposa de gente violenta, mandaram as outras chamar o marido delas porque sabia que o marido delas era violento e elas queriam ver eu tomando um pau ali. Só que o quadro se reverteu, né? O quadro se reverteu, né? O quadro se reverteu. Quando eu acabei, né, da exortação, que eu falei, meti a boca mesmo, eu fui ainda ovacionado pelos caras. Os caras falaram, o pastor tá certo mesmo. Esses caras... Aí o outro falou, é por isso que eu não gostei. É por isso que eu não entro em igreja, eu não gostava da cara daquele pastor ali. Porque tem um jeito arrogante, soberbo, sabe? De querer não ouvir as coisas. E o que é pior, irmão? E o que é pior de tudo? Sabe o que é a pessoa virar para você? Está nos assistindo aqui, Altevir, né? Da ambulância. Pai do Senhor, Altevir da ambulância. Deus te abençoe, meu querido. Então, isso
meu irmão, se elas estivessem na presença de Deus como ensina a Bíblia diz que tem que ensinar. Elas nem isso teriam feito. Elas teriam entrado para dentro, analisado os fatos e colocado em xeque a sua integridade. Agora, eu não sou obrigado a trabalhar, irmão, quer dizer, isso eu sou obrigado a trabalhar, andar 20 quilômetros direto na cidade para me manter. Aí chega no dia de reunião, eu chego cansado e chega lá, eu tenho que ver uma prostituta que o pastor já sabe como ela está, já sabe como ela está, já sabe a vida da pessoa, bota para cantar e fica dando risada. Me colocaram, me tiraram de tudo, eu saí de tudo. Não me honraram, não me chamaram para cima de púlpito, não reconheceram o meu ministério. É uma igreja isolada, um ministériozinho aqui isolado, que Deus me colocou ali. Me botaram nas crianças, arrebentou. As crianças cantavam que parecia que a igreja ia cair abaixo. Chegaram lá, porque 3 hinos da harpa, e o restante 2 playbacks, né? Deixaram o violão parado 1 ano e 7 meses, só para mim não tocar. Então isso, irmão, isso é ditadura. Pessoa mostrando quem é que manda. Em outras palavras, disseram, eu boto um prostituto para cantar, mas eu não coloco você para dar testemunho, ensinar nada aqui. Por quê, irmão? Porque tem inveja. Porque ele começava a pregar, ele não sabia onde estava o capítulo e o livro. E mais de 200 vezes, que são 2 anos e 7 meses que eu estou nessa comunidade. Eu tinha que narrar de lá de baixo, está no capítulo tal, no versículo tal, pastor. Ah, obrigado, pastor Nelson. E às vezes ele era tão arrogante que ele nem falava, pastor Nelson, onde está escrito aquilo? Ele, alguém sabe aí? Aí eu falava no capítulo tal, no versículo tal. E isso foi fazendo com que o povo prestasse atenção em mim. Por quê? Porque eu estou de contínuo lendo a palavra de Deus. Eu tenho compromisso com a palavra. Certa feita chegou em mim, fez uma reunião particular, ele mais 3, disse, o pastor quer tomar a igreja de nós? Falei, na igreja eu posso dirigir que eu sou solteiro, pastor. Eu tenho que consertar a minha vida, né? Resolver os meus problemas diante de Deus, esperando pela fé a minha esposa reconhecer o erro dela e voltar. Largar o macho que ela está, nem sei por onde está, como que anda, tem 19 anos que eu não vejo meus filhos, se passar por mim hoje, eu nem sei quem são. A Bíblia diz que eu não posso fazer como o pastor presidente fez, que casou com a esposa do outro pastor presidente, porque ela não se submeteu à palavra de Deus, não foi humilde o suficiente para seguir as ordens. Eu não violo os fundamentos, irmão. Vocês estão enganados comigo. Eu estou aqui para ajudar. Se os seus olhos forem mal, me olhando, todo o teu corpo será mal. Se você me vê como inimigo, cansei de dizer aqui, você sabe disso. Com certeza inimigo serei. Porque a palavra é inimigo daqueles que andam errado. Se você me vê como amigo, sou uma mão para toda obra. Agora daí me humilhar, botar podridão para me ouvir, gente que eu conheço aqui do bairro, de mau testemunho, de má reputação. A outra se levantou contra mim, que era parente da mesma corja, querendo levar a minha casa. Eu orei, pedi justiça a Deus, ela já saiu dessa terra. Abandonou a carne. Ó, Deus deu um jeito na pessoa. Não pertence mais ao mundo dos viventes. Tudo que eu falei aqui, pode entrar aqui dentro da favela. Eu falei aqui, entrou um pessoal aqui dentro da minha casa, há 5 anos atrás, armado até os dentes, e eu falei para ele, você vai morrer, porque você entrou na casa do homem de Deus com segunda intenção, e morreu o bando dele aqui. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Tudo que eu falei aqui dentro do Jardim Alvorada aconteceu, e botaram meu apelido de Mãe de Ná, porque tudo que eu falava acontecia. Então, preste atenção, não brinca com as coisas de Deus, não. Coisa de Deus não é brincadeira, não. Ninguém pode vender o que já foi comprado por Jesus. E ninguém pode comprar aquilo que tem dono. Deus não abre mão do seu povo. Aí chegou para mim, né, nos inícios, né, que quando eu estava aqui, eu perguntei, irmão, como é que está o ministério, que eu levei para almoçar, levei para churrascaria, levei para pizzaria. O sogro
do pastor presidente, o sogro do pastor da igreja, que é o Marcos, que não é sogro do Marcos, que é casado com a ex-mulher de outro pastor. O pastor Marcos disse, vendeu a igreja para mim, irmão, por 34 mil, e agora foi fundar outra lá no sítio cercado. Tentou fazer isso com o obreiro descobriu que ele botava uma opção de gente em pecado, de qualquer jeito, para dar lição de moral na igreja. E ele ofereceu lá a igreja para o outro lá, para poder estar recebendo dividendo, e na boa, batendo de carro para cima e para baixo. O nego botou ele para correr de lá. E agora vendeu aqui para mim. Eu falei, o senhor fez isso? Eu comecei a dar em cima para ele desfazer o negócio. Ele não desfez, porque aí ele falou, não, aqui agora tudo que entrar aqui agora é meu. Então a intenção desse povo é dinheiro. Aí vem querer dar lição de moral em mim, me botar em banco. Eu aceito qualquer coisa, mas eu não aceito prostituto tá dando lição de moral em cima do templo. Vai dar lição de moral lá na Praça Tiradentes, no meio das tuas. Aqui não. Aqui tem homem de Deus. Aqui eu falo e não tenho medo das consequências. Já falei com Deus. Se o Senhor me levantou como profeta, já conhece o meu andar, o meu proceder, o que eu vou falar antes de falar, e colocou isso na minha frente para me resolver, então eu vou resolver. Agora eu não quero consequências para cima de mim, de forma que eu venha envergonhar os meus irmãos que estão me assistindo. Se for para me passar situações difíceis a ponto de sair da tua casa, então que o Senhor me mate e me leve. Porque o Senhor sabe da minha natureza, me criaste e sabe que eu não me calo diante dessas situações. Só se eu tiver podre igual a eles. Bom, vamos aqui, Salmo 135. Quero ler para vocês que eu vou ter que virar massa agora, né? Que essa folga, na verdade, eu mandei reter os sacos de lixo lá na fábrica, né? Vou até ir lá pagar e comprar, né? Eu mandei reter o saco de lixo para me ficar, né, trabalhar com mais tranquilidade, com mais desvelo, com mais, sabe, disponibilidade, né, refrescado, porque quando tem saco de lixo aqui, eu fico perturbado, eu tenho que sair para trabalhar. Amém? Então, vendi 10 mil sacos de lixo, gente, em 6 dias. Para você ver quando essas coisas começou a acontecer, e está acontecendo, você chega lá, ela está cantando. Largou o marido aqui, pegou o novinho a tiracolo e está lá cantando. Dando ficãozinho, cantando, dando lição de moral no povo lá. Por quê? Porque ela trabalha, tem o dinheiro dela, e o namorado de 26 anos trabalha, tem o dinheiro dele. Então, juntando com o dinheiro dos dois, dá 400 conto. Então, a igreja tem mais ou menos 17 membros, cada um dando 400 a 300 conto, os casais, tem gente que ganha mais, trabalha na Petrobras. O pastor está tudo bem. Está vindo, ele está pagando as contas dele, está pagando a faculdade dele, está, né, pagando a gasolina do carrinho dele, né? Então ele vai mexer em quê? Porque se ele contrariar, as pessoas fecham o bolso e não dá nada. Então onde está ancorado o coração dessa gente? Não vale tudo para tocar a obra e para encher a igreja, não. Vem como está, mas se ensina, se ajuda, se limpa, se conscientiza. Mas como vai conscientizar se ele não prega na igreja? Ele usa o dinheiro da igreja para convidar pregadores. Eu vi os pastores, os dois aí, pregar no máximo 5 a 6 vezes na igreja durante 2 anos e 7 meses que eu estou aí. Eles não pregam. E o outro, que é o pastor Marco, diz, eu não gosto de pregar, quando eu prego eu passo mal. A palavra de Deus só faz mal para demônio que está dentro de alguém. Ao contrário do que eles disseram, a palavra de Deus dá vida e vida com abundância. Então, alto lá. Aqui não vem, não. Porque aqui eu meto é a espada. Aqui eu toro no meio. Você viu lá? O dizer que eu coloquei, baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 8, 9 e 10, né? O profeta novo acorda os cachorros, os profetas da modernidade acordam os cachorros dessa forma aqui, ó. Aí botei no link. Porque a Bíblia chama de cachorro. É o único ser. Quando você vê cachorros e cães, ou cães, cães é cachorro. Cão é cachorro. A única palavra que Deus se refere, o único personagem na Bíblia que Deus se refere a cachorro é pastor. Mais ninguém.
O resto é tudo ovelha. Cachorro é pastor. Pode ver lá em Apocalipse e pode ver lá em Isaías. É o único povo que Deus se refere a cachorro, é pastor. Por que cachorro? Eu vou estudar um pouquinho. Que dorme, só sabe comer e dormir. E tem uns que são tão velhos que não sabem ladrar. O que é ladrar? Colocar cercas, avisar o inimigo que está vindo. Por isso que Isaías diz, são cães velhos, gordos, gulosos, que nada sabem. Não sabem ladrar, quer dizer, não sabem defender. Está entendendo? As ovelhas vai lá carregada na semana inteira para poder ouvir uma palavra. Chega lá em cima, tem que tragar, porque ele diz, eu aqui mando, eu aqui faço, ninguém estorva. Então toma. Toma que eu dou mesmo, dou com força. Dou de quina ainda. Fez, mas pagou um preço também. Salmo 135 diz assim, ó, louvores a Deus, aleluia, louvai ao nome do Senhor, louvai, ó servos do Senhor, vós que assiste na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que benção, né? A gente deve cantar louvores ao nome do Senhor, porque o Senhor é agradável. Mas como é que vai louvar a Deus? Como é que você sabe da situação do templo? Você é pastor, vai para a reunião, né? Que ali, na verdade, tem 2 pastores e um presbítero. E eu que era o pastor, só que eles não me aceitavam, achavam que eu era muito novo. Aí ficaram impactados, porque eu acabei revelando minha idade, eu sou mais velho do que todo mundo da igreja. Mais velho de ministério, não ali. Mais velho de ministério, mais velho de Bíblia e mais velho de idade. Não tem ninguém na minha igreja mais velho do que eu, você não sabia disso? Fizeram igual, né, Jeroboão, né? Acho que é Roboão, né? Roboão, né? Fizeram igual Roboão. É Roboão? Deixa eu ver aqui. Quero falar certo para não errar. Está lá no livro de Crônicas, capítulo 13, filho de Salomão. Vamos ver quem era ele. Porque você sabe o que ele disse, né? Sabe o que o Roboão disse, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Que não é fácil, irmão. Jeroboão. Jeroboão, filho de Salomão. Né? Jeroboão, filho de Salomão. Você viu o que Jeroboão fez? Desprezou o conselho dos mais velhos e disse, olha, o dedo medido da minha mão é maior do que os lombos do meu pai. Ele regeu vocês com vara, eu vou reger com ferro, com escorpião. Quer dizer, eu vou escravizar, eu vou fazer vocês comer coisas que vocês não querem, a losna. Aí Deus enviou o profeta Aé e dividiu o reino dele. É isso. É isso. O profeta Aia foi lá, foi profetizar. O Roboão meteu a mão nos vestidos dele, aí ele rasgou, deu uma parte para um, uma parte para outro, e disse, olha, tantos vai ficar com o Roboão e tantos vai ficar com o Jeroboão. Acabou. Você não honra aquilo que Deus deixou através dos seus pais Davi, então seu reino será tirado de você. Foi isso. Quer dizer, como louvar a Deus, né? Num ambiente desse, onde Deus te faz sentir indignação,
e você ficar pesado por causa dessas situações. Eu fiquei 3 dias sem dormir, aí está dizendo aqui, ó, louvai ao Senhor porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e Israel para a sua possessão. Com efeito, sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Fez subir das nuvens dos confins da terra, e fez o relâmpago para a chuva, e fez sair o vento dos seus reservatórios. Quer dizer, tudo que Deus colocou nos propósitos do seu coração, Ele fez, para que pudéssemos sobreviver. Então, por que não honrá-lo? É um desrespeito, né? A Deus e a quem está dentro do templo de Deus. E é um desrespeito, né, à imagem e semelhança daquele que está tentando pegar a semelhança de Deus. Imagem todos nós temos, é isso aqui que você está vendo. Semelhanças são atitudes. Quer dizer, as pessoas, elas ficam preocupadas com você porque você está querendo fazer a sua parte. Como elas não fazem as delas, então elas não têm capacidade de se dobrar à obediência, né, da vontade de Deus nesse quesito da vida, né, nesse mundo onde muitas propostas são colocadas, né, para nós nos corrompermos de uma forma ou de outra. Então eu vou atrapalhar aquele que está tentando, né, fazer a missão dele. Que pena, né? Que pena. Ela perde o tempo dela se preocupado com o dom alheio, em colocar embaraços na frente do outro, e não consegue resolver a sua vida ministerial, a sua vida pessoal, porque a vida ministerial ou a vida espiritual, quando ela vai mal, irmão, a vida material vira uma porcaria. Você não tem psicologicamente estabilidade espiritual, concentração para tocar a sua profissão. Por isso que eu estou falando, não brinco com as coisas de Deus, não. Você fica perturbado. Você fica perturbado. As coisas começam a andar para trás. Porque até para você colocar uma telha, você tem que estar com a cabeça boa. Para você bater um prego, você tem que... Bate um prego ali, ó, com a cabeça pensando em outra coisa. Você vai acertar o dedo, se não arrancar. Vai rachar uma lenha, preocupado com as coisas para você ver, não presta atenção no machado, não. Que ele quebra, bate fora da mira, quebra o cabo e vende contra você e corta teu pé fora. Ou então dá um talho, meu irmão. Então tudo que você tem que fazer, você tem que botar toda a atenção, toda a força, toda a dedicação. Por que a minha vida, irmão, está indo de vento em popa? Porque eu resolvi colocar a minha vida no altar. Eu resolvi entender a palavra de Deus. Só que Deus fica nos incomodando. A culpa é de Deus também. Porque Ele me coloca nesse lugar para me falar e Ele sabe que eu não fico quieto. Ele falou, vou colocar o Nelson ali, porque o Nelson eu sei que ele fala. Aquele ali eu não posso colocar não, porque se eu colocar ele não tem coragem não. Mas se eu colocar o Nelson fala. Nelson fala, o Nelson foi criado, eu criei o Nelson a forma dele é uma outra forma. Por isso que eu falo para você, eu fui criado sem pai, sem mãe, na Funabem, tomando pau de todo mundo. Fui estrupado dentro da Funabem, a coisa ficou ruim pro meu lado. Fui pro quartel, servi 1 ano e 7 meses no quartel, saí do quartel, fui morar na casa de pastores, rolei igual uma bola, lá em Isaías 31 vai falar, né? Do que rola o meu povo como se fosse uma bola, do que está firme como um prego, serás arrancado até a raiz.
Lê lá pra você ver. Tá entendendo? Ai de ti, despojador, né? Quando parasse de despojar, te despojarão. Falando das pessoas que investem contra o justo. Aí Deus falou, eu criei o Nelson, rapaz. Eu botei o Nelson cada fogueira. Para esse tempo aí, ó. Vamos jogar o Nelson no meio dessa raça? Vamos, para acabar com essa festa? E o Nelson? Nelson fala. Aí, então vai culpar a Deus, porque foi ele que me botou nessa situação. E ele sabe quem é a nossa natureza e o que nós fazemos. E eu estou fazendo as coisas, fazendo a vontade de Deus, de eu estar prosperando o meu lado de cá, rapaz. Eu já estava nessa situação. Eu falei, eu estou ganhando dinheiro muito rápido, muito, né? Não fácil, né? Suado, trabalhando, mas está sendo muito rápido. Aí Deus falou que eu estou agilizando a bênção, que você agora vai ter que fazer uma coisa, Nelson, que talvez vai custar até a tua vida. E o pastor me agarrou, rapaz. Ele não queria que eu saísse de lá de dentro, não. Que eu desliguei o som, desliguei o negócio, saí correndo, a mulher dele chamou, pega esse cara. Fui chamado de demônio, de capeta, de Satanás. Ué, aí eu lembrei de Jesus, né? Se chamaram o mestre, né, de filho de Boizebu, por que não vou chamar uma voz? Né? A culpa então é de Deus, porque foi ele que me colocou nesse rolo. E ele sabe, quando eu presinto e vejo, e ele me colocou dentro do miolo, né? Eu andei no meio da família e descobri todas as sórdidas armadilhas e a atitude e da forma com que eles conduzem. E o outro falava, vamos dar oportunidade para fulano, porque fulano está ajudando a igreja, contribui e tal. Eu falei, olha só, como é que tá a coisa? É. Aí eu, ó, no dia que Deus falou, é agora, Nelson. Eu peguei meu megafone poderoso. E ó, sentei a madeira. Tô nem aí. Tô nem aí. Fiz igual a Isaías. Fiz igual a Jeremias. Fiz igual a Ezequiel no vale dos ossos secos. Profetiza! É. Aí diz aqui, ó. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida dos poderosos reis, e a Sion, rei de amorreus, e a Gog, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cuja terra deu em herança a Israel e a seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Quer dizer, quando eles fazem isso, eles extinguem todos os atributos espiritual dentro da vida do ser humano que está sendo trabalhado ali. Porque quem vai dar diretriz é quem está numa situação muito ruim. Então, ela jamais vai se importar e ter o prazer de, sabe, se consertar e fugir do mal, porque ela tem todas as oportunidades. Por que não faz isso na missão? A missão não faz, né? Assembleia de Deus do Belém também não faz. Congregação Cristã no Brasil, então você nem... Por isso que quando Deus legalizar a minha vida, organizar ela todinha, e o tempo não sei também, não me interessa, Deus o sabe, na minha igreja não vai ter negócio de dinheiro. O dinheiro que vai ter é oferta. O dízimo que no Novo Testamento foi abolido, pós-morte de Cristo, não vai se falar lá. Para justamente não ter ninguém pendurado na coleira, tá entendendo? E dizendo que o outro deve ou não fazer, e os grandão que vier de fora, tá entendendo? Não vai subornar e nem corromper o ministério. Essa é a grande deixa da minha cabeça. Vai ser como as igrejas dos apóstolos. Sabe por que tem esse tipo de corrupção? Porque líderes são ameaçados pelos membros, dizendo, eu não estou cantando mais, você não está me dando oportunidade, eu vou para outra igreja. Porque geralmente quem peca, irmão, quem vive nessa prática do pecado, você está entendendo? São pessoas que têm, assim,
vida própria, particular, resolvida. Profissionalmente. E o líder sabe disso. São generosas. E qual é a intenção de vários líderes hoje? É dinheiro. Ele tem o salário dele. Nada. A igreja é fraca, mas sai dali 4, 5 mil por mês. Por que eu vou me levantar em quem sustenta com um presente gostoso para minha esposa? Alguém que quando eu der um estalo, irmão, eu preciso de tanto. E chega lá com R$500, eu tenho na poupança, né, meu dinheirinho lá, quando o pastor me pediu, eu tô lá. Ele virou para mim e falou, eu não deixo o pastor cantar porque o pastor não dá oferta, não dizima. Eu falei, para quê? O senhor pagou a igreja, o senhor comprou a igreja do outro, eu tenho que pagar pela minha própria venda? Se o senhor fosse justo na sua forma de agir, eu continuaria contribuindo. Mas como o senhor foi sujo, sórdido, você vai comer angu no chão. Vai comer angu no chão. Aqui não tem não. Aqui, ó. É. Aí tá dizendo assim, ó. Vendo o que tá dizendo lá? Ó? Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são pratas e ouros, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles tornam-se os que fazem, todos os que neles confiam. Então, gente, Israel estava assim. Israel abandonou o próprio Deus e foi atrás de ídolos, de barros e de pedra e de pau e de feno. Está lá em Isaías 45, né? E a Bíblia diz que eles se tornaram semelhantes aos ídolos dele. Não é assim que está aqui? Favorita? Araucária, Jardim Alvoredo, Curitiba, Paraná, Assembleia de Deus, está assim. Porque se você for pregar lá, tá entendendo? Eles são assim. Eu notei que todos os pregadores que ali, pregou mais ou menos 250 pregadores no momento que eu estou ali. São 2 anos e 7 meses que eu estou naquela igreja. E a pregação deles era tudo direcionada para mim. Salvo os 3, 4 que foi ali que não pregou contra mim. Por quê? Porque o líder falava e rapaz, Deus é tão maravilhoso que eles deixavam um rastro. Que a mensagem deles era comprada e conivente. Eles passavam a mensagem antes para o pregador que vinha. Aí o pregador pregava, pegava a mensagem que me atingia e falava, irmão, não fica dando ouvido a esses arrogantes baderneiros e como é que se diz o nome? Rebeldes da igreja. Não, como é que ele sabia? Porque eu não conhecia o cara, ele não assiste. Quando assiste, ele não assiste a mensagem, e eu nem pregava contra a igreja, eu pregava o evangelho, ensinava a palavra de Deus aqui, e o pastor não gostava que eu ensinava aqui, por isso que ele me cortou. Como é que ele sabia? Aí Deus falou assim, vá lá fora. Aí quando eles ligaram, que eles gostavam de cantar com luz apagada, né? Eu falei, pô, que pacto que esse povo tem com a treva, hein? Porque eu não consigo ler a palavra de Deus aqui. Aí eu saí. Mas foi na hora que eu vi o pastor conversando, escondido no ouvido do pregador que tinha vindo de carro. Aí o pregador começa, quando ele subia no púlpito, ele me encarava assim de rabo de olho. Eu falei, ih, Deus falou, prepara o coração, não desvia não, meu filho, que vai vir chumbo grosso nas tuas costas. Aí, ó, chumbo nas minhas costas. Chumbo nas minhas costas. Aí o grupinho do pastor, que é amigo do pastor, glória a Deus, fala mesmo, Jesus! Ué, você não queria que Jesus falasse? Jesus me usou lá falando com o megafone na frente da igreja. Eu queria ouvir agora o grupinho lá, fala mesmo, Jesus! E a igreja com o povo novo que estava chegando não entendia nada, ficava assim. Amém, amém, glória a Deus. E o pregador, vocês não estão entendendo não, irmão?
Por quê? Porque estava havendo uma rivalidade, uma guerra. Eu não sou rebelde, me submeti 2 anos e 7 meses. Rebelde é vocês, que vende igreja, que vende o povo, que bota o povo para pagar a sua própria venda, que se corrompe pelos 200, 300, 400 reais de dízimo que cada um membro dá. Lá tem 17, 18 membros, com mais os visitantes, dá 29, 30. Que agora nem sei o que será mais. É vocês que são rebeldes. Tornaram-se como as estátuas de barro que o povo de Israel adorava. Tem olhos, mas não vê a realidade. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não pronuncia a equidade e a justiça. A Bíblia está dizendo aqui que vocês se tornaram semelhantes às estátuas. Que não bota iodo no berne da ovelha. Vem como está, isso é maravilhoso. Mas não permaneça como está. Ainda mais gente que já era do círculo de oração, que já era do círculo de oração. Que já era. Por isso que Deus está falando aqui. Crente antigo, velho. Ah, mas não ia ter jeito mesmo não, sabe por quê? Porque o líder já casou com a esposa que abandonou o próprio pastor. Aí casou com a esposa de um pastor, abandonou o pastor, casou com o pastor presidente. Que testemunho que ela vai dar? Como é que ela vai confortar o coração de uma mulher que está em guerra com o marido dentro de casa? Eu sei qual é o conselho que ela vai dar. Osés capítulo 4, versículo 6 está falando, assim como é o pastor, será os filhos dele. Ah não, irmão, está enchendo o saco aquele homem? Abandona ele, irmão. O homem tem uma opção por aí, casa com outro. Tem muito homem não, tá? Tem pouco. É porque é o que ela fez, é o que ela vai falar. Ou se a cristã que tiver com um problema e conhecer o problema dela e da igreja, for falar com ela e a cristã for espiritual, vai falar, poxa, irmão, gostei ah, irmão, perdoa o seu esposo, irmão. Ô, irmão, olha, releva a situação, a irmã é uma mulher, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, tem que estar sobre a autoridade. Aí se a mulher foi de Deus, ela vai falar, eu gostei do conselho da pastora. Mas vem cá, pastor, por que o senhor abandonou o seu marido? Por que o senhor não usou, por que a senhora não usou desse mesmo conselho que a senhora está me dando para a sua vida? Aí, ó, como é que deu o nó. Você está vendo? Como é que faz agora? Está vendo como é que a palavra julga a própria pessoa? Aí você vai lá para Mateus. E Jesus vai falar assim, ela fez isso por causa da dureza do coração dela, porque ela não se submete à palavra. Aí bota gente na prostituição, no pecado, para pregar dentro da igreja. Porque a vida deles e o ministério deles já começou enrolado. Aí a Bíblia está dizendo aqui, olha, como eles se tornam os que fazem e todos os que neles confiam. Vê se eu estou falando alguma besteira. Se Isaías, Jeremias estivessem no tempo da gente hoje, eles estavam escangalhando esses caras, metendo a madeira nessa raça. Porque aí eles têm microfone, tem megafone, né? Tem tudo. Né? Antigamente não, coitado, eles subiam, profetizavam, e a Bíblia dizia assim, que o Espírito Santo de Deus teofanizava, assim, aparecia aquela luz e dizia, Jeremias, Isaías, corre, foge, porque estão procurando a sua alma para te matar. Aí eles tinham que fugir, por Ribeiro de Querite, e eles tinham que fugir. Para durar um pouquinho mais, para poder proferir a justiça. A ponto de Elias pedir a morte, que não aguentava mais. A perseguição era tanta que Eliseu teve que dar de cegueira naquele povo, porque caguetaram Eliseu e disseram que ele estava em Samaria. Ó, tem um cara aí que está falando do senhor aí, ô rei. Quem? É o tal de Eliseu que fala onde o senhor vai estar, quando o senhor vai estar. Onde ele mora? Aí ele mora lá em Samaria. Quero o exército todinho lá, cerca. Vou matar esse miserável. Chegou lá, o moço foi pegar água de manhã para Eliseu, olhou e
Senhor, Senhor, meu pai, que ele chamava o chefe de pai, né? O Eliseu, o exército, tá tudo aí, Eliseu, cercando a gente. Aí Eliseu falou, oh Deus, como é que o moço está preocupado? Abre o olho dele, Deus. Eita, lá mano, Twitter. Aí, ó, como é que eu tô arrepiado, ó. Lá, e a Shobedere, a Calamanduriquebe. Quando ele abriu os olhos, tinha carros e carros de fogo ao redor dos exércitos. Aí Eliseu vai lá e pede para Deus dar de cegueira, leva os caras, leva para dentro do arraial dos israelitas. Os israelitas queriam enfiar a espada no cara, aí Eliseu fala, não, não faço isso não. Dá pão, comida, água para eles, porque eles estão famintos com fome. Quer dizer, trabalhavam contra o povo de Deus à base de chicote. E depois libertou os caras. Mas ele não deixou de falar a verdade. Então, sabe, é muito faz de conta, muita hipocrisia. Tem que parar da mentira. Casa de Israel, bendiz ao Senhor. Casa de Arão, bendiz ao Senhor. Tem que parar da falsidade. Tem que falar a verdade. Eu não estou preocupado, irmão, de cantar igreja nenhuma. Deus falou para mim assim, ó, vai para Belém. E eu já sei para onde eu vou. Eu vou lá para a igreja, Assembleia de Deus do Belém, ali no Califórnia. Ficar ali quietinho, no cantinho. Deus falou, fica lá, porque ali, evita agora, meu filho. Porque a minha parte com você ali acabou. Para missão, né? Eu vou para missão. Sentar lá no meu cantinho, ficar quietinho. Lá Pastor Moraes, material de construção. Ele nem sabe. Ele vai querer, ô pastor Nel, chega pra cá. Eu, não, pastor, não quero não. Ficar quietinho. Não, porque ali, irmão, tem os fundamentos. É que Deus ele tem um tempo para as coisas. Eu não ia voltar para a missão. Eu falei, mas quem sou eu, né? Se eu falo que não faço, aí eu tô igual a eles. Aí Deus vai falar, ué, você agora se manda, Nelson? É você que, não é eu que dirijo sua vida? Eu botei você ali para um tempo para mostrar para eles que ainda tem profeta na terra. Homens com conhecimento, capacidade, munido de responsabilidade e que falam aquilo que eu mando falar. Para terminar, está dizendo aqui, ó, casa de Levi, bendiz ao Senhor, vós que temeis ao Senhor, bendiz ao Senhor, desde Sião, bendito seja o Senhor que habita entre Jerusalém. Aleluia. Então é isso. Deus falou para mim quando acabei a profecia lá, fui deitar, não, vim para cá, fui falar aqui, na hora que eu estou falando, o Espírito Santo fala, Nelson, seu tempo acabou ali, viu, filho? Eu falei, o que eu faço, Jesus? Agora volta para onde você estava, até eu te honrar. E eu vou sair, irmão, candidato aí, futuramente, né, a um cargo público, e você vai me ajudar, porque eu não sou corrupto, eu não compactuo com o mal, eu gosto da coisa certa, e eu preciso para que, se Deus me der vida e vida com abundância, eu preciso corresponder com a verdade, né, nessa vida. E Deus, assim, eu não sei se Deus vai permitir que eu coloque uma comunidade, mas eu vou dizer para você, eu tenho um desejo muito grande de colocar. Eu tenho e, sabe, sem dinheiro, sabe, sem nada, com a minha lojinha do lado, comprar logo 2 lotes num lugar bom, seja aqui na Avestruz mesmo, ou então lá no Palomar, ali indo ali pro, né, Mona Lisa, né, pagar é aonde Deus me colocar. Eu quero numa avenida. Tem avenidas boas aqui. Né, colocar minha loja lá, distribuidora Negão de Saco Preto, né, e começar a fazer 2 reuniões por semana, né, de preferência pela manhã, porque pela manhã, domingo pela manhã, né, e sábado pela manhã. Ou
segunda-feira pela manhã. Essa tem que ser a pegada da visão. Para que o povo chegue e no jejum, na oração, né, diante de Deus, com a família. A menos, é aquilo que eu já falei antes, né? Só assinei o divórcio, eu escapei de todas as formas para não assinar o divórcio. Só assinei o divórcio porque o juiz ia me prender. Ele falou assim: Nelson, quer passar o tempo aí de 6 meses na cadeia, seu Nelson? Eu falei: não, por que o senhor não assinou o divórcio? Está advogado aí. Eu estava no Mato Grosso, o negócio aconteceu. Em São Paulo, minha ex-mulher mora lá em Belo Horizonte. E fora que eu fiquei preso. Era pastor da Mundial, o apóstolo Valdemiro me deu R$3.000 para me ver meus filhos. Cheguei lá, minha mulher inventou uma calúnia de mim no mesmo dia, todo arrumado, fardado como um pastor. Fiquei 60 dias preso, sem culpa alguma. E o juiz perguntou: quem mandou te prender? Eu falei: não sei. Chama o policial, o delegado que mandou prender. Eu falei: doutor, deixa isso para lá, porque daqui a pouco quem sofre sou eu, porque a corda só arrebenta para o lado mais fraco. É isso. Aí ele me olhou: o senhor não vai recorrer não? Eu falei: não. Isso pode ser dinheiro de morte, um laço do diabo armado. 19 anos que eu não vejo meus filhos, mas um dia eu verei, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus nos dê um dia abençoado. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, diante da tua presença, quero te agradecer por esse número de pessoas que estão me assistindo, diante da tua glória, diante da tua face. Pelas verdades postas no meu coração, pela palavra abençoada que o Senhor me concedeu, né? Pelo desfecho, meu Deus, meu Pai, de tudo quanto o Senhor disse aqui, das conquistas que o povo de Israel, né? Pelos atributos poderosos exibidos no Salmo 135, do teu poder, porque o Senhor é grande. Como o Senhor livrar a Israel, como o Senhor é digno de louvor, como o Senhor é um Deus que tem boca e fala, tem olhos e vê, como se tornam semelhante às estátuas de barro, deuses de nação, que deuses não são. Como o Senhor entregou, meu Pai, a Gog, aos reis dos amorreus, na mão daquele povo que o Senhor tinha uma promessa. Como o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, muito obrigado pelo amanhã deste dia. Entrego àquela senhora que me pediu oração ontem, meu Pai, pelo celular. Esqueci o nome dela, ela mora lá perto do cemitério, ali perto do boteco do Tico. O Senhor sabe, está vindo aqui ela agora na minha visão. Toma ela nas tuas mãos. A filha dela, ela me ligou ontem dizendo que está com a saúde debilitada. Existe uma preocupação daquela família. A filha dela não está bem. Coloca por terra as armadilhas do mal, as forças malignas, as situações externas. Dá vitória à saúde para aquela vida, meu Pai, para que ela venha te conhecer e entender. Toca na mirula do problema, meu Deus. Dá saúde àquela pessoa, em nome de Jesus. Para que ela é uma senhora já, Senhor, né? Ela é irmã, né, daquele polonês que é dono do restaurante Sabores Antigos. Tenha misericórdia. Vai no endereço dela, visita aquela vida. Tenha misericórdia daquela alma. Dá sustento, meu Pai, de saúde, misericórdia, benignidade, bondade, piedade, justiça, para que ela venha, Senhor, se restabelecer da sua saúde, para cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus negócios, cuidar da tua casa. Toma, meu Deus, meu Pai, o pastor Marco, o pastor Celso, nas tuas mãos. Que eles não me tenham como inimigo, mas como um profeta que tinha uma mensagem e uma missão de Deus para a vida daquela igreja. Pena que eles não entenderam. Abençoe os membros que lá estão. Tenha misericórdia e compaixão daquela vida. Mostra o caminho, como diz Isaías. Eis aí o caminho, andai nele. Limpa aquelas almas. Conscientiza do erro, para que eles venham retomar o fôlego e prosseguir, Senhor, na caminhada em nome de Jesus. Dai-nos um dia de segurança, de trabalho, mediante a Tua palavra, para que tudo venha correr
nas conformidades do teu Espírito. É o que eu te peço, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Muito obrigado. Amém. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Aqui é o pastor Nelson, Negão do Saco Preto. Pai do Senhor, voltamos a qualquer momento. Um bom dia para você.